Oi, eu sou o professor Frank Santos. Quero que vocês sejam bem-vindos ao canal Geocotidiano. Nesse canal aqui, como geógrafo, como doutor em geografia, eu trato diversos temas. Eu tento abordar os fatos geográficos dentro do dia a dia. Falo de esporte, falo de política, falo de cinema, de filmes e de geopolítica, sempre tentando dar uma contextualização geográfica, espacial, social para aqueles acontecimentos que estão mais midiaticamente aparecendo no nosso dia a dia. Espero que você goste do vídeo, espero que você curta os demais vídeos que tem aqui, clica aí, dá o seu like se você gostou, compartilha, curte, comenta, eu respondo todos os comentários, tá bom? Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a guerra, o conflito entre Israel e Irã. Esse conflito é um conflito que vem aí de décadas, especialmente após a Revolução Islâmica no Irã. Em 1979, no final dos anos 70, os ayatolás, os líderes religiosos, assumiram o poder político, militar e cultural do país. Até lá, o Irã, que é um país persa, não é árabe, inclusive é um país persa que tem uma origem lá atrás em grupos indo-europeus que migraram para aquela região, vivia um momento de ocidentalização, de modernização. Antes dos ayatolás, era uma autocracia. Havia um rei, que era chamado de Shah, mas esse rei vivia dentro de um regime constitucionalista. Havia uma constituição, havia representações, onde o rei e os representantes, eles tinham uma relação que buscava uma modernização para o país. Em alguns sites e pesquisas e livros, observa-se que o Irã, até a Revolução Islâmica, era um dos países de melhor qualidade de vida e de melhor evolução social do Oriente Médio, até os anos 70. E o Oriente Médio é aquele lugar que juntou uma quantidade imensa de civilizações, de etnias, religiões, culturas e interesses econômicos internos e externos, principalmente após a prospecção, a descoberta e o mercado petrolífero que vem em grande parte daquela região. Então, você tem ali um caldo que gera uma grande complexidade. Aspectos históricos, territoriais, invasões, dominações, êxodos, retornos. Você tem uma questão religiosa conflitante, islamismo, judaísmo, cristianismo, tudo ali dentro daquele processo. Você tem interesses externos muito grandes por causa do petróleo, interesses norte-americanos, interesses soviéticos, chineses, ingleses, brasileiros. Então, isso faz do Oriente Médio sempre ser um bolsão de tensão geopolítica. E essa tensão agora está focada em duas guerras onde Israel é o pivô. Israel na Palestina, já que a Palestina pertence a Israel, mas a Palestina é dominada por um grupo terrorista chamado Hamas, que efetuou um ataque horrível, matando inocentes de maneira brutal, sequestrando outros, torturando, mantendo sob cárcere e sob condições desumanas judeus e até pessoas que não eram de Israel, visitantes, turistas que estavam lá. E por isso Israel começou a revidar. Ocupou a Palestina, praticamente dizimou o grupo Hamas, buscou inclusive seus líderes que estavam, alguns deles, no Irã, salvaguardados pela teocracia iraniana, e também teve que depois combater o Hezbollah, que era um grupo que, assim como o Hamas, é contra Israel. Só que o Hezbollah, ele é localizado no Irã, principalmente. O Irã financia o Hezbollah, porque o Irã, dos ayatolás, eles querem erradicar os judeus daquela região. Então, eles financiaram o Talibã, eles ajudaram a expansão do Estado Islâmico. E todos esses grupos terroristas, eles têm Israel o seu principal inimigo, porque nunca aceitaram a criação de um Estado judeu e a não criação, de maneira igual, do Estado palestino. Há fundamentos, sim, para essa contrariedade? Há, mas o terrorismo, a guerra, ela não pode ser
a única forma, ou pelo menos a principal forma, de trazer essa discussão à tona da criação de um Estado palestino. Mas, passando desse caso, chegando ao ponto específico Israel e Irã, é muito importante a gente que trata disso, professores, mestres, estudiosos, cientistas políticos, sociais, ter muito cuidado para não transportar para a análise desse conflito questões ideológicas e políticas nossas do Brasil. O que eu percebo em muitas redes sociais é que algumas pessoas do lado progressista e algumas do lado conservador terminam defendendo um país ou outro porque um país ou outro apoia o lado progressista ou conservador brasileiro. Benjamin Netanyahu, que é um líder muito controverso em Israel, até controverso para os próprios judeus, ele é conservador, mais voltado à direita política internacional. Tinha boas relações com o ex-presidente Bolsonaro. Já o Irã sempre teve boas relações com o PT, que é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, onde o Lula é o seu principal representante e o atual presidente. Então, os fanáticos militantes petistas e bolsonaristas terminam defendendo ou atacando Israel ou Irã com base nessa sua afetividade local. Isso é totalmente errado. Historicamente, geograficamente, sociologicamente, não dá para você transportar causas, efeitos ou análises de um conflito tão complexo, historicamente, cheio de nuances, com percepções nossas atuais. Não tem nada a ver com direita e esquerda nessa guerra. O conflito é apenas porque o Irã financia grupos terroristas e eles todos querem acabar, dizimar com Israel. E Israel se defende contra-atacando e às vezes de uma maneira até desproporcional. Mas até que ponto há desproporcionalidade na defesa da sua vida, da sua população? Então, é uma questão sim a se analisar. É muito difícil a gente ter pré-julgamentos corretos. É importante lembrar, por exemplo, que Israel leva uma vantagem nesse julgamento, pelo menos na minha opinião, porque é um país democrático, é um país que recebe as religiões. Em Israel você tem islâmicos, você tem judeus, você tem cristãos. É um país que respeita a diversidade sexual, inclusive em cidades de Israel, o grupo LGBTQ se reúne, faz grandes passeatas, faz grandes eventos reconhecidos internacionalmente, onde as mulheres têm liberdade para estudar, para se vestir do jeito que quiser, para se formar, para trabalhar. Enfim, é um país, sim, que tem uma base religiosa muito forte, cultural, milenar, mas que é um país aberto, democrático, globalizado. E o Irã, o inverso. O Irã dos ayatolás, não o Irã dos iranianos. O Irã dos ayatolás é um país teocrático, onde a religião também tem papel fundamental, porém ortodoxo, radical, fechado. Muito criticado por agredir os direitos humanos, pena de morte, apedrejamento, linchamento público, apoio a grupos radicais terroristas armados. Então, quando parte-se do ponto da defesa da democracia, da defesa das liberdades, Israel está à frente, mesmo sabendo que Israel também tem problemas, causou problemas, nunca tratou bem os palestinos como deveria ter tratado. Mas isso não faz vilão num lugar onde os seus vizinhos querem a sua erradicação. E quando se começa uma briga, nem sempre você tem um agressor ou alguém que se defende do outro lado do seu nível. Às vezes, o seu adversário tem um nível maior, e Israel tem um poder bélico muito mais avançado, até porque tem mais dinheiro. E num conflito, Israel tende a levar vantagem. Então, é uma situação extremamente tensa, que pode gerar um desequilíbrio econômico mundial por causa da repercussão na economia do petróleo, pode gerar uma repercussão principalmente na nova geopolítica que se encaminha aí pós-Trump e somando-se à questão da Palestina e à guerra da Rússia com a Ucrânia. Então é um mundo que está em conflito novamente, é um mundo que está
vivendo momentos de preocupação, mas fica a mensagem de que a análise desse conflito não pode ser transportando conflitos nossos, até menores, para um conflito desse, de tão grande porte, de tanta complexidade. Fica a dica.